Olá, olá, olá! Olha aí, vamos dar uma folga para as bonequinhas, vamos trazer alguma coisa diferente neste canal. E eu tô trazendo aqui este vasinho com um girassol, né? Ele está aqui na minha mão. Eu vou mostrar para você a medida deles, por isso que ele tá deitadinho assim, para que você consiga visualizar, inclusive, a medida que fica este vasinho. Eu fiz tudo em fio amigurumi, tá? Ó, 20 centímetros mais ou menos. 20, 21 centímetros, tá bom? Então, aí é uma ótima opção de presente. É uma ótima opção para que você presenteie agora no Natal. Rápido de fazer, barato, tá? Vai pouco fio. E eu vou mostrar tudo que eu usei neste girassol para você, tá bom? Um olhar aí de cima para que você veja como que ele está aqui, tá? Vamos dar uma voltinha, tá bom? E eu vou dar o detalhe para você de todo o material utilizado e também, né, da execução até você chegar neste resultado final. Então, bora lá? Bom, vamos lá. Eu deixei ele deitadinho aí para que você consiga identificar onde eu coloquei cada cor, tá bom? Então, aqui, o lacinho eu fiz no branco, amigurumi círculo, cor branca, 8001. O vasinho eu fiz na cor castanha, 7625, tá? Então, o vasinho aqui na cor castanha. Que mais? Ah, o miolo da planta, o miolo do girassol e a terrinha aqui dentro do vasinho, tá vendo? Tem uma parte mais marronzinha mais escura aqui dentro. Eu usei a Brigadeiro 7569. Aonde você vê a cor verde, eu usei este verde bandeira 5767 e o amarelo eu usei o Magnólia 1205. Tá? Então, esses foram os fios. Vamos às ferramentas. A agulha, eu usei a agulha 2,5. Também vai tesoura, vai enchimento para dentro do vasinho, agulha de tapeceiro para arremates, cola, tá? A gente usa cola bastante. Eu usei essa cola de silicone líquida, mas se você tiver aquelas colas de colagem instantânea ou mesmo cola quente, vai ajudar bastante, tá? Vai ser bem mais rápido. No meu caso, eu tenho tempo de espera de secagem da cola, então isso dá uma atrasada um pouco, tá? Se você quiser mais agilidade, use aquelas colas de secagem rápida ou então a cola quente. E também arame, tá? Então, o caule dela aqui, eu tenho um arame, 15 centímetros de arame, que eu usei este aqui, tá bom? É um arame que chama haste floral, alguma coisa assim. Mas você pode usar arame normal, porque você percebe que a gente encapa com o fio, tá? Você pode usar palito de churrasco, tá bom? Só toma cuidado com as pontinhas, né? Você vai precisar cortar as pontas, lixar e deixar sem as pontinhas para não gerar nenhum tipo de estrago. Minha mão tá cheia de cola ainda, para gerar nenhum tipo de estrago no material. E também um recado importante: esse tipo de objeto que a gente faz com arames, esse tipo pauzinho, esse tipo que pode gerar qualquer tipo de machucado, por favor, não dê na mão de criança. Né? Você sabe que com as minhas bonecas, inclusive, eu não coloco arame, justamente para não ter esse tipo de transtornos, ok? Então, não dê na mão de criança, e mesmo quando você for confeccionar, vai lidar com arame, alicate para cortar esse arame, tome muito cuidado com as crianças, tá bom? Então, é isso. Não é um produto destinado para criança. É um produto para você presentear, para você decorar sua casa, para você decorar sua mesa de trabalho. Se você trabalha em outro lugar além da sua casa, né? Faz o crochê aí como uma forma de terapia. Não é terapêutico, não é terapia, crochê não é terapia, mas é terapêutico, né? A gente sabe disso. Então, não deixe isso na mão de criança. Tá legal? Vamos evitar qualquer tipo de acidente. E é isso, gente. É isso que precisa, tá bom? E no mais, é muito amor e carinho e fazer tudo com muita alegria para que ele fique bonito também, porque é um girassol, né? Girassol remete à alegria. Então, tem que fazer com alegria também para que ele fique mais bonito. Então, aí eu já passei todo o material para você. Use a sua criatividade, tá legal? Use
a sua imaginação para você usar para fazer esse caule. Se você consegue fazer com coisas que você tem em casa, né? Outra ideia legal é hashi também, né? Vai ficar um pouquinho mais grosso. O palito de churrasco eu acho que é o ideal, ou então arame mesmo, tá? Esse aqui, nessa espessura, tá vendo que ele é um pouquinho mais fino e ele é bem firme. Eu encontrei na Shopee. Chegou rápido, dentro de uma semana tava aqui em casa, mas aqui mesmo eu não encontrei para comprar nessa espessura, tá vendo? Eles vêm assim, ó. Então é um aramezinho revestido com um plástico bem firme, tá? Se você quiser usar dessa forma, eu procura por haste floral, tá? Com H. H-A-S-T-E floral. Haste floral que você vai encontrar esse tipo de arame. Eu só encontrei na Shopee, tá? Mas enfim, você não precisa fazer esse tipo de compra. Use o palitinho de churrasco que a gente encontra fácil no mercado mesmo, tá bom? Só cortar ele 15 centímetros, tá? Eu usei uma haste essa aqui ela tem 30, eu cortei ela ao meio e usei os 15 centímetros para fazer esse girassol, tá legal? Então é isso, gente. Bora lá pro tutorial. Começamos pelo vaso e depois a gente vai para a flor. Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim repetindo essa sequência, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto, tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó,
1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7. 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base.
Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base, vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes. Tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e... não, carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó, veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar um marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto,
depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo. Agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto para fazer a montanha, né? Para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo, e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto, você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha. Vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó. Tem os 8 pontos. A próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior. Então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta. Um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha. Então, tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho. Eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente tá fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui
falado pra vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com o rafi, agora fica assim, ó. Olha que charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim. Tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, tem a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo. E com este mesmo fio, a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só, assim. Com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó. Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço.
Pega essa aqui e faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só largar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. E, ó, é só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, vamos agora construir a nossa flor de girassol, tá? Vou começar pelo miolo da flor. Aqui eu vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, fiz aqui o anel e agora a gente vai fazer os 6 pontos baixos dentro deste anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E assim nós temos a primeira carreira com 6 pontos baixos. Para fazer a segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá bom? Então, aqui, em cada um desses pontinhos que eu acabei de fazer, eu vou fazer um aumento. O aumento vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, ó, fiz um e o segundo ponto que deu o primeiro aumento. E assim eu sigo fazendo por toda a volta. Então, eu tenho aqui o segundo aumento, o terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e o último aumento, o aumento de número 6, aqui prontinho. Isso faz com que a nossa carreira fique com 12 pontos de base, tá? Vou apertar agora este círculo, deixar ele fechadinho para a gente começar a terceira carreira. Para a terceira carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento. E vai repetindo isso toda a volta, tá? Então, aqui a minha carreira começou com um ponto baixo e um aumento, e eu vou fazer novamente essa sequência, ó. Sigo fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Tá quase acabando a carreira, só falta mais 2. Opa, escapou. Aqui. E a última sequência, um ponto baixo e um aumento. E assim a minha carreira ficou com 18 pontos de base. Carreira número 13, um ponto baixo e um aumento, e estamos com 18 pontos de base. Para a carreira de número 4, vamos começar já fazendo um aumento. Então, aqui, ó, um ponto e o outro juntinho, 2 pontos no mesmo ponto de base, tenho o aumento. E na sequência, eu faço 2 pontos baixos simples. Então, um, no próximo ponto, o outro. Então, a sequência agora é um aumento e 2 pontos baixos. Eu vou seguindo assim por toda a volta. Um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Mais uma vez o aumento e 2 pontos baixos. O aumento e 2 pontos baixos. E agora a última sequência, o aumento e 2 pontos baixos. 1 e 2. Tá?
E assim fica pronta a carreira de número 4 e neste momento eu tenho 24 pontos de base. Para fazer a próxima carreira, carreira de número 5, você vai repetir essa sequência em toda a volta, tá? Então, olha, 1, 2, 3 pontos, deixa eu só marcar o comecinho aqui, então eu fiz 3 pontos e agora eu vou fazer um aumento. Tá? E eu vou seguir fazendo assim em toda a volta, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, até chegar no final, tá? Serão 6 vezes essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, e quando você finalizar a carreira de número 5, você terá aqui 30 pontos de base. Vou terminar minha carreira e já volto. E aqui está a carreira de número 5 prontinha, com os 30 pontos de base, tá? Agora a carreira de número 6, e é a última carreira dessa peça, tá? Vamos fazer assim. Eu vou começar com 2 pontos baixos, então fiz 1 e fiz 2. 2 pontos baixos simples. Agora eu vou fazer o aumento, tá? Então, eu começo com 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes na volta. Quando a gente chegar aqui na última sequência, né, na de número 5, vai sobrar 2 pontinhos e eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, carreira de número 6. Eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes na volta e para finalizar 2 pontos baixos. Quando a gente finalizar a carreira de número 6, vamos ter aqui 36 pontos de base. E aqui está a carreira de número 6 prontinha, então eu finalizei essa parte da flor, né, o miolo da flor. Eu vou aqui, olha, cortar o meu fio, deixando só o suficiente para eu arrematar a pontinha, tá? Vou fazer aquele arremate que faz o pontinho falso aqui em cima. Então, vamos lá, ó. Com auxílio da agulha de tapeçaria, a gente vai, ó, pular o primeiro ponto, venho no segundo, coloco a minha agulha e vou voltar com essa agulha aqui de onde está saindo o fiozinho, tá? Então, ó, entrei e agora eu dou a volta aqui, olha, e entro aqui de onde estava a origem do meu fio. Vou pegar 2 alcinhas para deixar mais firme, tá? E agora aqui eu modelo a largura do pontinho, tá vendo? Esse aqui é o pontinho falso. Então, aqui, ó, eu modelo a largura para deixar mais ou menos do mesmo tamanho que os outros. E eu venho aqui para trás, vou passando o meu fio para fazer um nozinho para arrematar, tá? Então, ó, passei, vou passar em mais um pontinho, já faço o nozinho para fazer o arremate. Tá? Prontinho, ó. Então, essa peça está pronta, tá? Um miolinho. A gente precisa fazer uma outra igual a essa, mas num tom de verde, tá? Que é o que vai ficar atrás da planta. Ok? Então, olha, eu vou fazer aqui, é exatamente a mesma coisa, o mesmo processo, só que na cor verde, tá? Eu vou fazer esse processo em off, porque é só repetir isso aqui, tá bom? Então, volte um pouquinho o vídeo, faça, não é difícil, né? É só aumentos progressivos, faça um igualzinho no verde e eu já volto pra gente fazer as pétalas. E aqui estão as duas partes prontinhas, do mesmo tamanho, iguaizinhas. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó, verso com verso, tá? Então, deixa as duas partes bonitinhas aqui pro lado de fora e a gente vai começar a fazer as pétalas. Para fazer essas pétalas, eu vou crochetar as duas partes juntas. Então, ó, eu vou entrar na marrom, vou entrar lá na partezinha verde, tá vendo? E aqui a gente vai começar a fazer as pétalas. Para começar a fazer, eu vou aqui trazer o fio através dessas duas partes, vou fazer uma correntinha para fixar, tá? Então, aqui eu fixei o meu fio. Agora, eu vou começar a trabalhar essa pétala. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas, tá? No próximo ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Então, eu dei a volta, vou entrar aqui pelas duas peças, trago o meu fio, vou fazer aqui, ó, o meu ponto alto.
Agora, eu vou dar 2 voltas na minha agulha e vou fazer o ponto alto duplo no mesmo ponto que eu fiz esse ponto alto. Então, aqui no mesmo local, eu vou entrar, tiro 2 alças, tiro 2 alças e tiro as 2 últimas. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um picô aqui, pegando essas 2 alcinhas, ó. Do ponto alto e do ponto alto duplo. Puxo, faço um baixíssimo, ok? Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou aqui dar um ponto baixíssimo no próximo ponto. Ó, venho e faço o ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu fiz uma pétala, certo? Agora, a gente começa tudo de novo. Faço 2 correntinhas, dou a volta no fio, passo pro próximo ponto, ó, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, então, vou fazer 2 voltas. No mesmo ponto, ó, do ponto alto que eu acabei de fazer, faço o ponto alto duplo, faço 2 correntinhas, faço um picô aqui de ponto baixíssimo, ó. Faço 2 correntinhas e vou aqui no próximo ponto e faço... Deixa eu ver só se eu peguei as 2 alcinhas, não, agora sim. E faço um ponto baixíssimo e começo tudo de novo. E assim eu vou construindo as pétalas, tá? Então, ó, fiz o baixíssimo aqui, deixa eu só soltar um pouco do meu fio que tá me atrapalhando. Vou fazer mais umas pétalas aqui, tá? Ó, 2 correntinhas, dou a volta na minha agulha, vou no próximo ponto, passo pelas 2 alças, a marrom e a verde, trago o fio, faço um ponto alto. Dou 2 voltas na agulha, no mesmo ponto que eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, aqui eu tiro 2, tiro mais 2 e tiro as outras 2. Vou fazer o picô, faço 2 correntinhas, passo pelas 2 alcinhas aqui do ponto alto e do ponto alto duplo, fecho um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Passo, passo e faço baixíssimo. E assim eu vou construindo as pétalas do girassol, tá? Então, aqui, 2 correntinhas, ponto alto no próximo ponto, um ponto alto duplo no próximo ponto. Faço um picô de 2 correntinhas. Depois do picô pronto, faço mais 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E assim a gente vai fazendo as pétalas do girassol. E quando a gente estiver quase finalizando a quantidade de pétalas, a gente vai aproveitar a aberturinha que vai ficar aqui e vamos colocar um pouco de enchimento, tá bom? Para que fique uma almofadinha fofinha. Eu vou fazer umas quantidades aqui, uma maior quantidade de pétalas e volto pra gente fazer esse enchimento juntos. E aqui, quase terminando as minhas pétalas, eu vou vir aqui, pegar um pouquinho de enchimento e vou colocar dentro aqui, né, deste miolinho, para que fique uma almofadinha, né, o miolo do girassol, ele não é chapado, né, ele é grossinho. Então, a gente coloca um pouquinho, é pouco mesmo, tá bom? É só para fazer um voluminho aqui, não precisa ficar estufadão, tá? É uma almofadinha bem discreta, tá vendo? Ó, a quantidade que eu coloquei já fica aqui uma almofadinha. Só vou colocar mais um pouquinho aqui neste cantinho que faltou. E pronto. E agora, a gente continua fazendo as pétalas até fechar aqui o círculo, tá? Então, é só finalizar, cortar o fio e arrematar as pontinhas, tá bom? Vou fazer o restante que falta aqui e já volto pra gente fazer as folhas. E assim fica a florzinha prontinha, tá? E agora a gente vai fazer as folhas, tá bom? Vamos fazer 2 folhinhas iguais. Então, lembra que você vai voltar o vídeo e fazer a outra parte, né? A outra folha.
E para começar essa folha, a gente vai fazer 11 correntinhas, tá bom? Ó, aqui o nó corrediço, fechei o nozinho, vou fazer as 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 correntinhas, ok? Agora, eu pulo essa primeira correntinha, venho a partir da segunda e vou fazer na segunda um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Tá? Então, um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos duplos, né? Então, 2 voltas na minha agulha, venho no próximo pontinho, tiro 2, tiro 2. Tem aqui o primeiro ponto alto duplo pronto. Vamos pro próximo. 1, 2, 3. O próximo. 1, 2, 3. O próximo. 1, 2, 3. Tá? Então, ficamos assim. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. 4 pontos altos duplos. Agora, eu vou decrescer. Vou fazer no próximo ponto um ponto alto. Depois, um meio ponto alto. E no último, um ponto baixo. Então, eu venho aqui do curtinho, vou aumentando e depois eu vou reduzindo. Agora, para a gente fazer do outro lado da correntinha, eu vou fazer 2 correntes. E do outro lado da correntinha, a gente repete o mesmo processo. Um ponto baixo, tá? Um meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. Agora, 4 vezes pontos altos duplos. Então, ó, primeiro. Segundo. Terceiro. E quarto. E agora, eu vou começar a diminuir o tamanho do ponto. Então, eu venho, faço um ponto alto, um meio ponto alto e na última correntinha, um ponto baixo. E assim, a gente tem a primeira carreira pronta, tá? Para a gente fazer a segunda carreira, eu vou fazer aqui no próximo pontinho, ponto baixo, e vou seguir, esse aqui foi o primeiro, né? E eu vou seguir fazendo outros 9 pontos baixos. Então, eu fiz um, vou fazer os outros 9. Quando chegar aqui na pontinha, eu volto com você, tá bom? Então, a próxima carreira, a gente vai contornar a folhinha aqui em pontos baixos, fazendo 10 pontos baixos aqui nessa volta. E aqui eu fiz os 10 pontos baixos, vou fazer 2 correntinhas, vou pular aquelas correntinhas que eu fiz e vou fazer outros 10 pontos, tá? Na dúvida, conta ao contrário, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que começar daqui, tá vendo? Na dúvida, você conta ao contrário, tá? Para saber, porque tem muita gente que não tem conhecimento, né, dos pontinhos certinho, formatinho deles. Então, faz dessa forma para que você não faça pontinhos a mais nas correntinhas que a gente fez da outra vez. Então, aqui é só, ó, voltar, fazendo 10 pontos baixos. Tá? Chegando lá no final, eu vou deixar uma sobra, tá finalizada, né, a folhinha. Eu vou deixar uma sobra para depois eu encaixar no caule, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui neste primeiro pontinho, só para dar o arremate, tá? E vou cortar o fio deixando uma sobrinha. E eu tenho aí a primeira folhinha pronta, ok? Preciso de 2 iguais a essa para depois a gente colocar no caule, ó, tá vendo? Vou deixar uma sobra, não precisa ser muito grande não, só para depois a gente encaixar essa folhinha no caule, tá? E tá pronta a folhinha. Então, faça mais uma e eu já encontro pra gente montar essa flor de girassol no vaso.
Então, vamos aqui começar a montagem do girassol. Tô aqui com o meu arame, uma sobra de fio, um pedaço de fio, uns 20, 30 centímetros, não precisa ser muito grande agora, tá bom? Eu vou, ó, essa ponta é a ponta que vai ficar aqui atrás, tá? Então, aqui nessa ponta, ó, eu trago um pedacinho de fio aqui pra baixo e eu vou segurar aqui e começar a enrolar, tá? Não tem problema essa pontinha aqui neste momento, porque depois a gente vai esconder essa pontinha do arame. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 centímetro e meio, cobrindo aqui o arame, certo? Aqui, se te der um pouquinho mais de segurança, pode colocar um pinguinho de cola, tá? Aqui a gente vai colocar o nosso fio na agulha. Por isso que eu falo que não precisa ser um fio bastante grande, é só um pedaço neste momento pra gente fixar isso aqui lá atrás da flor. Aqui na flor a gente vai posicionar dessa forma. E aqui, olha, eu vou entrar no girassol, vou sair lá do outro lado e vou começar a fazer voltas aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essas voltinhas aqui, ó, para fixar o meu araminho aqui na minha flor, tá? Aqui eu vim muito longe, tá vendo? Não venha longe assim, venha mais perto. O mais perto possível que você conseguir sair perto do caule, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só voltar um ponto, aqui, tá bom? Sempre uma distância bem curtinha, tá? Então, eu entro na flor, saio do outro lado e vou fazendo essas voltas aqui para eu fixar este caule. Pode fazer com cola? Pode, tá? Até é legal colocar um pinguinho de cola aqui, mas não só a cola. A gente vai fazer essa costura também para deixar ela bem firme aqui atrás. Tá bom? Então, eu vou fazer essa costura. Eu vou aproveitar e chegar até aqui em cima e cobrir este pedacinho de arame que ficou aqui exposto, tá? Vou fazendo esse processo, um vai e volta aqui para fixar o arame e também para esconder essa pontinha. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com você pra gente fazer o restante. E aqui estou de volta. Olha, o caule tá fixado, o arame está fixado na flor, tá bom? Então, ó, já tá bem fixo. E agora, a gente vem realmente com o fio e a gente vai começar a fazer a cobertura do caule com o fio que a gente tá usando pra nossa florzinha, certo? Aqui, ó, eu só vou passar... Posso até cortar um pedaço desse aqui que tá bem grande, ó. Vou passar o fio que tá no novelo. Aqui. Vou dar um nozinho entre eles e eu vou começar a fazer a cobertura deste caule. E quando chegar mais ou menos no centro deste caule... Quando chegar mais ou menos no centro deste caule, eu vou anexar as folhas, tá? Então, aqui, ó, coloquei esse fio, eu vou esconder lá pra dentro, tá bom? E cortar o excesso, e eu passo a trabalhar com este fio aqui, vindo e cobrindo o caule, tá? Então, ó, vou fazendo as voltinhas, vou ajustando. O meu aqui não ficou legal, eu vou refazer essa parte, tá vendo? Porque ficou muito solta aqui. Ó, mas a ideia é essa, tá? Você vem, ó, e vai aqui fazendo a cobertura, tá? Então, ó, passa umas 2, 3 voltas, sobe com o fio e vai fazendo o ajuste, deixando ele bem, né, certinho aqui, cobrindo o teu arame, tá legal? Então, eu vou fazer essa parte, quando tiver mais ou menos aqui, ó, no centro do caule, eu volto pra gente colocar as folhas. E aqui estou de volta, olha, preenchi aqui uma parte do meu caule, tá? E a gente vai anexar a primeira folhinha. Então, ó, deixo sempre bem aqui, tá vendo? Bem juntinho os fios. Não passei nada de cola até agora, tá bom? Eu vou deixar pra fazer isso lá no final. E aqui a gente vai simplesmente, ó, colocar a folhinha. E eu vou começar a enrolar estes 2 fios aqui juntos, tá bom? Então, aqui, ó, tô com a minha folhinha, ó, eu vou vir enrolando esses 2 fios juntos.
Ela não vai ficar firme agora neste momento, porque depois a gente vai precisar colocar um pinguinho de cola para ela ficar firminha aqui junto no caule, tá bom? Então, esse primeiro momento a gente só vai, olha, pegar, deixa eu fazer de novo aqui. Tá? Se você tiver uma outra mãozinha para te ajudar, vai ficar mais fácil, tá bom? Se você tiver aí uma terceira mãozinha para te ajudar, mas se não tiver, ó, vem igual a mim, ó, tá vendo? Eu vou aqui sozinha fazer esse processo, tá vendo? Ó, eu venho enrolando, tá? Os dois fiozinhos juntos. Dei aqui umas 4, 5 voltinhas, ela vai ficar caidinha neste momento. É assim mesmo. Dei aqui umas 4, 5 voltinhas, eu vou pegar a segunda folhinha e vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu venho aqui um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Vou juntar agora o outro fio e vou continuar a enrolar aqui a minha folhinha, tá? Então, aqui ela tá um pouquinho para baixo, ó, percebe? Essa aqui tá aqui em cima, essa aqui tá um pouquinho para baixo, e eu venho fazendo aqui este processo de fazer aqui a cobertura do meu caule, tá? Chegamos lá no final. A gente vai fazer a colagem, tá? Vamos colocar colinha, além de amarrar estes 3 pontinhos aqui de fio, porque a gente aqui não pode ficar desse jeito, tá, gente? Eu tô fazendo assim só para mostrar para vocês, tá? Vocês vão deixar bem certinho aqui, tá? Os fios, ó. Já vem enrolando os 3, tá vendo? E vai deixando eles bem alinhados, tá bom? Aqui, como que a gente vai fazer com essas folhinhas? A gente vai fazer um pinguinho de cola nela e vai deixar ela nesse formato aqui, tá? Ó, um pinguinho de cola. A gente cola aqui, ó, coloca a colinha aqui no centro dela e junta ela aqui. A mesma coisa com essa, colinha no centro e junta aqui, tá? Mas isso você vai fazer depois de prender esse fio, senão, você tá vendo, a gente não tem mão para fazer isso, né? A gente precisa primeiro cobrir todo este caule, chegar aqui no final. Não vai ficar bonito aqui, tá? Mas não tem problema. Essa parte aqui, ela vai ficar escondida dentro do vaso, tá? Então, o que a gente precisa deixar bonito é o caule e depois a gente vai fixar as folhinhas para elas ficarem certinhas. Essa parte de baixo aqui que vai ficar escondida, desapega, porque vai ficar escondida e ninguém vai ver, tá legal? Então, agora o trabalho é esse, ó. Fazer toda essa voltinha aqui com as folhinhas, para depois a gente passar a cola, né? Como eu te falei, desapega agora delas penduradinhas, porque a gente vai colocar a colinha para elas ficarem certinhas assim, tá? O importante agora é a gente terminar esse processo aqui. E aqui estou de volta, ó, terminei o caule, coloquei a cola, ó, dedo cheio de cola aqui, né? Agora, o que eu vou fazer é passar a cola para fixar as folhinhas. Então, eu vou colocar uma de cada lado e eu vou passar, como eu te falei, a cola neste sentido aqui, tá vendo? Do caulezinho. E neste caulezinho eu vou virar ele aqui e fazer isso. Olha que tá dando sombra, né? Tá vendo, ó? Fazer isso aqui, na minha florzinha, tá? Essa aqui pra cá e essa aqui pra cá. Então, é um pedacinho só da folha que eu vou passar cola. Vamos fazer uma aqui, ó. Vou fazer uma junto com você. Se nessa etapa você tiver aquelas colas instantâneas, vai facilitar muito o seu trabalho, tá? No meu caso, ela precisa ficar um pouquinho ainda de tempo para fazer a secagem, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui num pedacinho da folha e vou trazer essa folha para o caule, ó. E aqui eu vou segurar um pouco para ela dar a fixada, tá? Então, isso aqui que você vai fazer com a outra também. Tá? A mesmíssima coisa. Passa num pedacinho somente da folha, segura ela para fixar, para colar, tá? Então, eu vou fazer o outro pedacinho aqui e já volto pra gente fazer a montagem depois dentro do vaso. Bom, vamos aos próximos passos da nossa florzinha, tá? A primeira coisa é passar o caule por dentro da terrinha. Lembra que eu pedi para deixar o anel aberto? É justamente para isso. Passou o caule aqui dentro, aí você vai... Olha as colas no meu dedo. Aí a gente vai realmente fechar o anel mágico, tá legal?
Antes disso, você já vai ter pego o teu vasinho e colocado o enchimento. Quando você for colocar enchimento, vai colocando enchimento e abrindo um espacinho com o seu dedo, não muito grande, tá? Coloca o enchimento, vai colocando, vai preenchendo ele e deixa o espaço do seu dedinho somente para você encaixar o caule. Depois que você encaixou o caule, você faz aí ainda a complementação com o enchimento, para que ele fique bem fixo, tá bom? Se você vai colocar pedrinhas aqui dentro, encaixa o caule entre as pedrinhas, que daí vai ficar bem firme. Mas se você não colocar pedrinha, vai dar certo da mesma forma, porque o meu não tem pedra e você vai ver no final que ele vai ficar firminho da mesma forma, tá? Feito isso, olha, encaixei, coloquei enchimento, encaixei a florzinha na terrinha, encaixei a florzinha dentro do vaso. Agora é a hora da gente fazer a fixação da terra, tá? Você vai usar aqui, ó, a sobra de fio que você deixou e costurar nessas alcinhas. Ah, não tenho paciência para costurar. Passa cola, tá bom? Passa cola que vai ficar tudo certinho. Então, você vai fazendo a colagem, ó, utilizando aqui essa voltinha, certo? Ó, tá vendo que ela fica, a terrinha, quando a gente encaixa, ela dá uma voltinha aqui, certo? Ó, fica com essa abinha para cima. Você vai passando cola aqui e fixando aqui no vasinho, tá? Então, preenche com a quantidade necessária de enchimento. Se você não vai costurar, passa a cola. Antes de passar a cola, você arremata este fio, né? Não deixa ele sobrando aí. E pronto, gente. Aí o vaso vai estar pronto. É só decorar ele com com o seu lacinho ou com o seu rami, né? Dependendo do que você escolheu aí para fazer a decoração do seu vaso, tá? A minha cola não tá totalmente seca ainda, então ela tá se movimentando, essas folhas, mas eu vou dar um jeito de fazer a colagem certinha e mostrar tudo prontinho para você no final, tá bom? É que eu quero deixar o máximo o vídeo pronto possível para que você consiga fazer aí o seu vasinho. E dito tudo isso, vou então finalizar o meu vaso, vou fazer aqui a decoração dele, ou com o lacinho, ou com a fitinha de rami, como tá nesse aqui, que eu acho que fica muito legal também, fica um pouco mais rústico, né? E eu acho isso lindo. E volto para você, com você, pra gente se despedir e também mostrar ele totalmente finalizado, tá legal? Então, até já! E aí está o meu vasinho finalizado, ó, percebe? Tá com um lacinho. Eu só amarrei ele aqui atrás, tá? Eu não fiz a colagem. E está pronto aí. É uma ótima opção de presente agora para o próximo ano, né? Para Natal, enfim, para decorar a sua mesa de trabalho, para dar para aquela pessoa que não sabe cuidar de plantinhas. Gente, nada substitui uma flor natural, né? Nada substitui uma planta natural dentro de casa, que é muito bom, inclusive, ter, né? Mas tá aí uma opção para quem viaja muito, não tem tempo de cuidar de plantinhas, não tem com quem deixar, não tem quem pedir para colocar água nas suas plantinhas, colocá-la para tomar um ventinho, um sol, uma chuvinha. Então, tá aí, olha que bonitinho, né? E também uma ótima opção de presente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Um olhar aqui de cima dele, tá? E te espero para os próximos vídeos. Vamos fazer outros tipos de planta, tá bom? Nesse mesmo modelo de vasinho. Um beijo no seu coração. Se foi útil para você, aproveita, já deixa aí o seu like e bora pro próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.